primeiro, um prazer ter você aqui comigo. Fiquei muito feliz de te receber na nossa casa, né? E é um projeto muito especial que eu estou fazendo com muito carinho para as nossas consumidoras, amigas e clientes, para que elas conheçam o outro lado dos nossos negócios, das nossas histórias, né? Que eu acho que é algo que as pessoas têm muita curiosidade para saber, né? Além do dia a dia, né? E eu sou uma pessoa que a gente ama muito, que está com a gente há muito tempo, que a gente tem um carinho, assim, imenso. A gente percebe os valores, né? Todo esse cuidado de família, todas as histórias. Mas assim, eu falo que pra mim, assim, quando as meninas me falaram, vamos gravar com a Marcinha, eu falei, lógico, a gente abre a agenda, eu venho, porque assim, pra mim é um prazer. E eu falo que cada vez mais as pessoas, elas querem muito conhecer, né, quem tá por trás de tudo. Quem tá por trás de uma marca, quem tá por trás de uma influenciadora, quem tá por trás de uma mãe. Então, assim, a gente dividir esse nosso lado humano, que eu sei que você tem de sobra e eu admiro muito, é uma alegria. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. A gente fica feliz porque é muito verdadeiro, né? Os valores, tudo, assim, a gente vê o carinho, o apoio. Olha, eu te acho uma mãe maravilhosa. Eu fico encantada de ver. Aí eu falo assim com a minha sobrinha, eu brinco com a minha sobrinha, assim, olha a Vicky, olha a roupa da Vicky, olha a Vicky, olha a Vicky, não sei o quê. E a Sofia é muito parecida com a Vicky também, porque a lourinha também, do olho azul, uma fofura, assim. E eu fico assim, olha, imagina quando ela tiver a idade da Vicky, como ela vai ser linda assim. Ela tá com quantos agora? A Sofia tá com 3. Com 3. É. Ai, gente, só vai melhorando. Eu falo, Vai. cada fase é maravilhosa. Assim. Ai, eu falo A Vicky dá uma fase tão gostosa. Não, e você viciou a Vicky em Labubu. Gente, eu falo, Marcinha, o que ela fez na minha vida? A Vicky chegou na última campanha com a bolsa lotada, né? Lá vem, Eu quero. E de lá pra cá, nunca mais acabou, né? Agora ela é, assim, ó, enlouquecida até hoje. Ah, eu acho ela muito fofa, e ela é muito carinhosa, ela é muito gostosa, assim, é uma criança fácil, uma criança que conversa, então foi muito legal. Então agora eu quero começar fazendo um convite, vamos abrir essa caixa de memórias da nossa história? Como que você começou sua vida profissional? Você imaginou chegar onde você chegou? Eu acho que eu nunca, talvez assim, imaginei chegar onde eu cheguei, mas eu já sabia que eu queria chegar longe. Eu acho que a gente tem que começar na nossa vida sonhando grande, né? Eu falo que nós somos o tamanho dos nossos sonhos. E a gente tem que sonhar grande. Mas você sabe que é muito interessante, porque eu sou formada em Direito, né? Então, assim, a minha carreira, meu mundo profissional, eu comecei como modelo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Eu lembro muito, assim, o dia que o meu pai chegou pra mim e falou assim, se você quiser ter coisas que ele considerava supérfluas, você vai trabalhar. E aí, desde lá, eu fui, assim, eu sou muito workaholic. Eu não posso te falar que eu amo só o meu trabalho, eu amo trabalhar. Então, eu comecei com 14 anos como modelo, eu morei na Ásia, eu fui morar em São Paulo, eu sou do Sul. Então, assim, vivi muito isso. Daí comecei a estudar, me formei em Direito, estagiei na área, mas quando eu me formei, eu acabei vindo morar em São Paulo. E eu comecei a ser influenciadora com a minha própria marca. Eu tinha uma marca de moda praia. Então, eu falo que eu comecei a trabalhar na minha profissão atual sendo empresária. Então, eu acho que isso me ajuda muito hoje, sabe? Porque eu tenho o meu olhar como influenciadora e eu tenho o seu olhar de empresária. Então, acho que isso faz uma conexão muito boa. Do resultado, da entrega. É. E me conta como é que é sair de casa para morar na Ásia, sendo modelo, né? Muito nova quando você foi, né? Como é que foi esse aperto? E assim, eu acho que é uma vivência que, né, as meninas, várias meninas sonham com essa história. Como é que eu fico imaginando, como é que é isso de, né, ir para um país? E você foi sozinha? Ai, gente, é que assim, eu sou uma pessoa muito desapegada, você não sabe. Se eu, assim, eu sou assim, quando eu vou. Minha mãe fala que ela me criou, que assim, ela sabia que eu estava sendo criada para o mundo. Porque eu espero que a Vicky não seja como eu. Eu fui criada assim, mas eu espero que ela não seja. Eu falo que se ela for, eu vou atrás um dia. Mas eu sou uma pessoa muito, assim, eu quero viver o mundo. Eu sempre fui assim, eu continuo sendo essa pessoa. Então, quando eu tive a oportunidade, eu lembro que assim, quando eu fui morar na Ásia, eu já era maior de idade, eu já tinha 18 anos, eu não tinha 14. Antes disso, os meus pais nem permitiam, assim. Eles falavam, não, eu acho que é um mundo complexo, né? Um mundo da moda, assim, no exterior, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas quando eu fui tão livre, assim, tão sem amarras, tão para viver aquilo, foi maravilhoso. E eu nunca tive medo, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo. Eu acho que quando você tem medo, você perde muitas oportunidades. Então, eu nunca tive medo de viver, eu nunca tive medo do que ia me esperar. E assim, aí eu vivi vários desafios. Eu trabalhava
tanto, Marcinha, tanto, tanto, tanto. Eu lembro que eu cheguei fui morar na Coreia do Sul. E eu cheguei na Coreia do Sul véspera de Natal. Porque a agência falou, Ana, se você quer ganhar dinheiro, que eu falei, gente, tô indo pra ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter minhas coisas. Eu sempre fui muito ambiciosa, assim. E eles falaram, se você quer ganhar dinheiro, você tem que ir no contrafluxo. Então, quando todo mundo tá voltando para as suas famílias, para as festas de final do ano, você vai. E eu fui no contrafluxo. Eu lembro que eu cheguei dia 16 de dezembro, lá na Coreia do Sul, em Seul. Minha mala não chegou, tava nevando, assim. E eu lembro claramente que eu já comecei a trabalhar 2, 3 dias depois. Eu fui contratada por um canal de televisão. E olha que engraçado, eu nem falava coreano, eu fui contratada por um canal de televisão, porque lá eles têm muita venda online. Então era uma coisa que eu fazia muito catálogos e campanhas à noite, e durante o dia eu trabalhava nesse canal. Então eu consegui juntar um bom dinheiro na época. E quando chegou na hora de ir embora, alguns meses depois, a agência chegou pra mim e falou assim, olha, eu não tenho uma boa notícia pra você. Infelizmente, a gente gastou todo o dinheiro que você ganhou e a gente não vai poder te pagar. Juro. Desse jeito. Aí eu falei, não, peraí, não, gente, eu trabalhei muito, como assim? E aí foi, e assim, foi uma confusão. No fim, eu consegui receber pelo Brasil, tive ajuda de pessoas e tudo mais. Mas assim, em nenhum momento eu tive medo. Então eu acho que a gente tem que muito acreditar quando a gente quer, sabe? Tem que ir sem medo, tem que ir leve, tem que ir acreditando que sempre é um aprendizado. E um grande aprendizado. Um grande aprendizado para uma menina que morava no sul, numa cidade pequena. Minha cidade não é tão pequena, mas assim, é uma cidade interiorana perto de São Paulo, né, no Blumenau. Então, assim, foi um grande desafio para mim e foi maravilhoso. Ai, delícia. Eu adoro essas histórias, né? Hoje, assim, né, a gente que lida com a internet, a gente sabe, né, que tanto a internet hoje vem para o bem quanto vem para o mal. E há pouco tempo, né, eu nunca expus as coisas que a gente recebe, eu sempre fiquei muito na minha com esses comentários, mas eu tenho visto crescer certos tipos de comentários que não tem necessidade. E aí eu achei que eu precisava usar a minha voz, né, para falar um pouco também desses comentários, né, dessas coisas que a gente sofre, né, das pessoas falando de aparência. E aí foi a primeira vez que eu fiz isso e eu vi o tanto que as pessoas também percebem, precisa desse apoio, dessa voz, né? E eu queria saber como você lida com essa história inteira, né, dos hates que acontecem, né, dos imprevistos que a gente tem nas redes sociais. Para você leva com leveza, porque hoje eu aprendi assim que não vem para mim, né? Mas eu acho que a gente precisa usar a nossa voz, né, para que a gente não deixe isso crescer. Então, como é que você lida hoje com a história dos hates, né, dos comentários que não são bem-vindos, né? Porque a gente tem muita pessoa que não tem muita noção, assim. Tem muita gente que não tem muita noção. Muita. Mas eu falo que você sabe que tem uma coisa, assim, todo mundo tem haters, eu acho que, assim, faz parte, gente. Ninguém vai viver apenas de elogios, mas as pessoas, elas são muito cruéis. E elas são cruéis, assim, independente da idade, sabe? Às vezes falam de uma criança, eu falo, gente, é muita crueldade, né, na internet. E eu falo que a internet, ela deu voz para anônimos. Pessoalmente, a pessoa não ia ter coragem de te falar aquilo. Mas como assim? Ela tá com um nome ali que ninguém sabe quem é. Mal tem uma foto, ela fala o que ela quiser. Então, assim, ela pode botar pra fora, às vezes, uma coisa que fala muito mais sobre ela do que sobre você, sobre mim. Então, assim, uma raiva, um trauma, ou uma coisa que ela tem, sabe, dentro dela, uma coisa ruim. Eu tive muito mais dificuldade no início, na minha carreira, assim, né, quando eu comecei no mundo digital. Eu sofria, sabe? Eu falava, mas por que estão falando isso de mim, né? O que eu fiz para as pessoas falarem isso? Eu acho que eu fui criando uma conexão muito grande com o meu público. E hoje eu tenho muito menos do que eu tinha. Você imagina que eu tinha 25, 26 anos, quando eu comecei a namorar meu marido, muito mais velho. Então, assim, a gente expôs o nosso relacionamento, eu caí na internet, assim, sem ninguém me avisar como seria. E aí comecei a levar a pancada e eu tive que, assim, do dia pra noite me acostumar com isso. E de repente isso virou também o meu trabalho. Então hoje, assim, me faz bem ler uma coisa ruim? Não, né? Ai, tá tudo bem pra mim. Não tá tudo bem, não é tudo bem pra ninguém. Mas eu aprendi que aquela opinião, ela não forma quem eu sou, sabe? Ela não diz sobre mim. Então, assim, essa é a opinião da pessoa, que eu não conheço, que eu não sei como é. Então, assim, eu aprendi a relevar, sabe? A deixar passar. E eu acho que uma coisa que a gente tem mania como ser humano, a gente se apega muito mais às críticas do que aos elogios. Então, assim, vamos supor, eu posto uma foto. Aí tem, assim, 1000 comentários elogiando. Aí eu vou me apegar naqueles 2 que falam, ai, mas você tava, sei lá, horrorosa. Ai, você tá, não sei o quê, deformada. E a gente é assim, né? O ser humano é assim, fala. A gente se apega mais às críticas. E eu acho que a gente tem que aprender a não fazer isso.
Então, assim, eu aprendi, mas, eu vou falar que tá tudo bem pra mim, não tá tudo bem, ninguém gosta, né? E, assim, ainda mais, por exemplo, assim, se é com a minha filha, aí, nossa senhora, um leão sai, assim. Então, assim, eu aprendi a lidar, mas não é tudo bem, nunca foi tudo bem. Eu falo que a internet, gente, não é um lugar sem dono, né? Assim, Não é uma terra de ninguém, né? Não é. Tem a pessoa, tem sentimento. Aí eu fico assim, você falaria isso ao vivo pra pessoa? Não, a Né? gente passou lá em casa por um episódio da Vicky, quando ela usou um acessório, viu uma bolsa, e a gente passou por uma coisa assim, foi uma agressividade, assim, horrorosa. Então, assim, talvez tenha sido a coisa que mais me magoou até hoje, a gente tomou outras providências, mas assim, a gente fica pensando o que que passa na cabeça de um ser humano, falar uma coisa tão ruim na internet, sabe? Seja pra você, seja pra mim. A gente tá ali trabalhando, a nossa vida, ok. Às vezes a gente não concorda com alguma coisa que alguém posta, ou a forma como uma pessoa expõe alguma coisa, ou acha que tá ostentando, ou não concorda com um procedimento que a pessoa fez. Aí, gente, cada um faz o que quer, entendeu? Né? Então, assim, eu falo assim, escreva na internet aquilo que você teria coragem de falar pessoalmente, Também ou acho. nem isso, porque aquilo que a gente fala pessoalmente, a gente fala só pra pessoa. E só fala pra pessoa, e fala pra pessoa que você tem muita intimidade, Isso né? mesmo. Então, Muita assim, intimidade. melhor muita. ficar calado. É. Mas é isso, gente. Se for pra falar coisa ruim, não fala. Pra quê? Pra quê? O que que você ganha com? Nada. Nada. E eu brinco muito lá na fábrica, eu falo assim, gente, quando alguém tá falando do outro, ela tem que lembrar, quando ela aponta um dedo, tem 3 pra ela. É verdade. Né? Então as pessoas têm que pensar muito, assim. E eu falo que, né, quando a gente tá falando do outro, a gente tá falando de si. Muito mais. Muito mais que eu gosto de A gente enxerga no outro também as nossas frustrações, os nossos desejos não realizados, E aí eu falo que a gente tem que olhar o outro como inspiração, né? E não olhar com inveja. Então, assim, tem uma frase que o meu marido fala nas palestras que eu gosto muito. Ele fala assim que você pode querer ter o que o outro tem, mas você não pode querer que ele não tenha. E com certeza. Então, assim, desejar o que o outro tem, tá tudo bem, contanto que você corra atrás. Mas não deseja que o outro não tenha. Não queira apagar a luz do outro pra aparecer. A sua. Então, eu acho que isso resume tudo. Na internet, a gente vê, né, o mundo virtual, a vida da gente se mistura, né? Tanto o lado pessoal quanto o lado profissional. E você é uma pessoa que expõe numa naturalidade, assim, os dois lados muito pertinentes, assim. Eu acho que você é tão pertinente no seu trabalho, quando você expõe o lado das suas viagens, da sua família, tem muita coerência, assim. Eu acho que tem uma essência muito verdadeira da Ana em todos esses papéis. E você acha que você consegue lidar com isso bem? Você consegue equilibrar os dois pratos, né? O prato da família, da mãe, né? Da empresária, da influenciadora, porque acaba com a influenciadora, ela também é uma empresária, né? Ela tem muitas funções, ela tem uma equipe por trás também. É uma empresa, É uma empresa, querendo ou não, é uma empresa, assim. E aí eu quero, com o mundo virtual, você consegue expor com muita naturalidade, assim. Isso é pensado, ou é uma espontaneidade, você trabalha a sua essência. Como é que é isso da sua realidade na internet mesmo? Você sabe que é muito engraçado, porque eu acho que talvez assim, eu não penso nem tanto o que eu vou mostrar, mas o que eu não posso mostrar. Porque eu acho que tudo tem um limite. E eu falo assim, eu descobri o limite entre a minha vida profissional e a minha pessoal? Ainda não. Mas eu acho que a gente vai tentando descobrir, né? Tentando fazer, porque é tão difícil quando a sua profissão ela entra dentro da sua casa. E aí é uma linha tênue, assim, entre você tá vivendo a sua vida e você tem necessidade o tempo inteiro de mostrar a sua... Então, assim, é muito difícil decidir o que eu vou mostrar, o que eu não vou mostrar. O que eu acho que a gente tem que ter cuidado, e eu acho que no mundo de influenciadoras ele foi muito filtrado pelo assim, ninguém mais pode viver um personagem. Então, assim, a Ana Paula, ela é a Ana Paula. É óbvio que pra vocês eu vou mostrar o meu melhor lado. Óbvio. E isso a Marcinha também, entendeu? A gente sempre vai querer mostrar o nosso melhor lado, a gente sempre vai querer mostrar que é tudo bonito. Um ser humano é assim, ninguém sai de casa para ficar contando pros outros os próprios defeitos. Mas eu acho que você não pode ser uma coisa no offline e outra coisa no online. Porque isso tem prazo de validade. As pessoas, elas te descobrem. Querendo ou não, você se entrega. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu mostro bastante da minha vida pessoal. Eu acho que eu mostro bastante de quem é a Ana Paula, mas eu não mostro tudo. Eu acho que não é necessário mostrar tudo, né? Assim como em todos os papéis da nossa vida. Então, eu tô aprendendo, assim, e meu marido briga bastante comigo, então ele me faz aprender o que eu... Paula, agora chega! Porque assim, por mim, gente, eu acordava com uma câmera em mim e eu ia dormir com a câmera. Eu amo, entendeu? Eu amo expor, eu amo mostrar, eu amo dividir, eu amo. Se eu me pensasse hoje, assim, o que eu faria se não fosse isso? Eu não sei o que eu faria se não fosse isso, porque assim, eu realmente gosto
de falar, eu gosto de mostrar, eu gosto de dividir. A Vicky gosta também. O Roberto, meu marido, ele fala, mas ele também gosta, porque ele é do mundo da TV. Então, assim, nós somos uma família, a família inteira, né? Se a gente pensar, a gente tava falando isso lá em casa, a gente gosta. Então, assim, precisa descobrir essa linha, esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. É muito difícil, porque as pessoas, elas gostam muito de ver a nossa vida pessoal. Tem aquela coisa assim, você ia gostar de assistir televisão se tivesse só propaganda? Não, você quer assistir a novela, você quer assistir um programa gostoso. Então, assim, essa é a influenciadora, ela tem que mostrar a vida dela, tem que ser gostoso e tem que fazer as suas propagandas nos intervalos. Mas isso tem que ser o intervalo. Então, assim, é difícil, viu? É muito difícil achar equilíbrio. E eu acho que é um grande desafio, mas eu acho que você faz isso super bem, assim, eu acho que você tem uma coerência em todos os seus papéis, assim, é muito... E eu trago muita verdade, assim, eu, por exemplo, hoje eu estou usando Luísa Barcelos. Se você me encontrar no shopping, eu estou usando Luísa Barcelos, eu não sou aquela pessoa que está fazendo uma propaganda. Eu trago para minha vida marcas que elas têm a ver comigo mesmo, e que de fato eu uso, e eu acredito, e eu amo. Então eu acho que isso facilita muito. Quando tem uma verdade, é tão impressionante, assim, que todo mundo... E olha, eu acho muito legal. Eu viajo, elas querem saber. Nossa, a Vicky é daquele jeito mesmo. A Ana é daquele jeito. Ela é bonita desse jeito. Ela é simpática. Aí eu falo, Você olha... fala que tá, olha, é muito bonita, simpática, é muito legal. Mas é de verdade, assim. A Ana é muito pura. A Ana... E eu falo assim, a entrega dela é muito profissional, né? Ela faz uma entrega, assim, brilhante. Você vê que essas suas entregas são super profissionais mesmo, assim. Você vê que tem uma dedicação, um carinho, nunca é mais ou menos. É muito bem feito, assim. A gente vê o tanto que você deve ser exigente. Isso eu já sei, que você é muito exigente com todo olhar. Muito A gente exigente. vê na sua casa isso, nos mínimos detalhes, assim, observa nos mínimos detalhes que tem uma exigência, assim, de tudo, assim, de tá tudo perfeito. Até com a Vicky eu vejo tudo isso, assim, passa muito. A gente levantar da cama e gastar o nosso tempo pra fazer uma coisa mal feita, não faz. Então, assim, eu vou perder o meu perder, né? Eu vou gastar o meu tempo, porque eu acho que hoje a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o tempo. E o meu tempo de estar com a minha filha, de estar com o meu marido, de estar curtindo pra fazer mal feito, então eu não faço. Então, assim, ou eu faço direito ou eu não faço. Se eu não me proponho a fazer uma coisa, eu vou fazer direito. Se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria para Ana Paula de alguns anos atrás? Eu acho que eu ia falar pra Ana Paula pra ela ter menos pressa. Eu acho que tudo que tá escrito no nosso caminho vai acontecer. E eu acho que, às vezes, assim, alguns obstáculos, algumas coisas que faz a coisa demorar mais, eles são muito importantes para o nosso crescimento. Porque eu acho que nós somos feitos dos nossos acertos e dos nossos erros. Então, assim, fazer tudo com mais calma. Eu acho que eu fui uma pessoa com muita pressa, assim. Mas tá tudo bem, deu certo, assim. Mas eu acho que se tivesse um conselho, seria esse. Ter mais... Calma. Fazer tudo com mais calma. Eu posso dar esse conselho pra Ana Paula de hoje. Todo mundo que tá aqui vai ficar feliz. Assim, se trabalhar comigo vai amar. Eles vão amar que a Ana Paula tenha menos pressa, seja menos ansiosa. Eu não sou ansiosa, mas eu sou uma pessoa que eu tenho pressa, sabe? Eu quero fazer assim, e eu tenho pressa. Eu também tenho muita pressa. Olha, e eu vou te falar, para mim, eu consegui parar dessa pressa só na pandemia. Ali eu entendi. A gente foi obrigada, né? E ali eu entendi que talvez a minha pressa não era o meu que eu tivesse de mais potencial, assim. E hoje eu sinto que eu melhorei muito, assim. Eu percebi que eu não era dono do mundo. Eu tinha muita vontade de ser dono do mundo, de fazer tudo perfeito, né? Me cobrava muito, eu sou muito exigente, comigo, muito comigo, assim. Eu fui mãe na pandemia, né? A Vicky, eu falo que ela é bebê pandemia. Bia. E vocês sabem que, assim, eu trabalhava muito, trabalho muito, mas, assim, foi uma época que eu tava trabalhando muito. Eu trabalhei grávida, assim, até de barrigão, fazendo tudo, eu nunca parei. E aí a pandemia começou em março, mais ou menos, de 2020, e a Vicky nasceu em maio. Então ela nasceu no auge da pandemia, assim, hoje ninguém pôde visitar ela na maternidade, eu não tive recepção, o meu chá de bebê foi cancelado. Eu lembro que o lockdown em São Paulo foi no final de semana que o meu chá de bebê eu tive que cancelar, obviamente, não dava pra fazer. E aí eu falo que eu acho que pra mim foi um grande aprendizado, porque eu fui obrigada não a parar, mas em ficar presa num lugar. E pra mim, assim, nossa, quando começou tudo e eu tava grávida, eu chorava. Eu falava, não é possível, eu sonhei tanto em ser mãe. A gente não sabia o que ia acontecer. Então, assim, se eu pegasse Covid, se a minha bebê pegasse Covid, como que seria o meu parto, o que poderia acontecer? Então, assim, foram muitos medos, né? E eu acho que a pandemia me fez, Ana Paula, olha assim, me fez parar e falar, agora você vai ficar aqui, você é obrigada a ficar aqui. Então, assim, eu trabalhei muito na pandemia dentro de casa, mas, assim, eu continuei fazendo. Eu acho que a pandemia, ela foi uma grande... foi muito importante pra mim, pessoalmente, assim, de
de curtir a minha maternidade. Então, assim, eu amamentei muito tempo, que talvez eu não teria conseguido trabalhando tanto, né, fora de casa. Mas a pandemia, ela me ensinou a ter menos pressa. Então, eu acho que foi dali que eu aprendi a não ser com a Ana Paula com tanta pressa de antes. E eu aprendi a sossegar um pouquinho mais e entender que tá tudo bem, que tudo tem seu tempo. E aí eu curti muito a minha maternidade, trabalhei muito de dentro de casa. E hoje eu vejo que aquilo que eu sofri muito, né, de pensar assim, serei mãe no auge da pandemia, foi um aprendizado muito grande pra mim. E foi bom, porque eu curti muito a minha maternidade ali no meu isolamento, né, o isolamento com a minha família. Então, assim, talvez eu falo que eu consigo olhar o lado bom disso também, foi muito bom. Eu falo assim, quanto a pressa não deixa a gente perceber que, né, quando a gente erra, é onde é o maior aprendizado da vida, né? Eu acho que a gente precisa observar um pouco dessa coisa que a gente vê que, assim, né, os nossos erros, nossos apertos, é que nos amadurece e nos faz ser quem a gente é, não é? É. Porque quando tá tudo bem, né? O que a gente está aprendendo, o que a gente está modificando. E eu falo, cada dia mais humano, cada dia mais a gente erra para poder sair melhor na frente, assim. Eu acho que os nossos erros são os grandes. Eu adoro um saque, eu brinco, eu adoro saque, adoro ver as reclamações, porque eu falo, é onde a gente vai melhorar, né? A vida também É verdade. precisa mesmo, né? Não é onde tem os maiores defeitos, onde tem os maiores problemas, são as grandes soluções, onde realmente vem inovação. Uma história se constrói, né? O que eu falei antes, de acertos e de erros, assim. É. Se a gente não erra, a gente não aprende também. Então, assim, tá tudo bem, né? Eu acho que assim, vamos tirar todos os erros da nossa vida. A gente não ia estar aqui, provavelmente. Eu não ia ser a Ana Paula que eu sou hoje, você não ia ser a Marcinha que você é hoje. A Luísa Barcelos não seria a mesma que é hoje, porque assim, são nos erros que a gente evolui, nos erros que a gente aprende, né? E a vida Nós é somos isso. uma somatória de tudo aquilo que a gente faz na vida. Dos nossos acertos e dos nossos erros. Então, quando sempre me perguntam, assim, se eu mudaria alguma coisa, eu não sei se eu mudaria. E não é uma questão de orgulho, é uma questão de que eu sou muito feliz com a Ana Paula hoje. Então, assim, se eu tivesse talvez mudado uma coisa, eu não seria igual. E a gente vai aprendendo, né? Eu acho que a maturidade traz uma coisa pra gente. Eu falo que hoje eu me sinto muito melhor do que aquela Marcinha insegura de anos atrás, né? Então, essa maturidade, da gente encarar de outro jeito. Se te falassem assim, o Roberto, ele faz uma brincadeira que ele faz assim, você pode ter o dobro do que você tem hoje, financeiramente, com a idade que você tem, ou você pode perder tudo e voltar para os 20 anos. O que você queria? Eu acho que eu não voltaria para os 20 anos, sabia? Você queria o dobro? Não sei, eu fico pensando, eu acho que eu sou tão feliz com tudo que eu Então, conquistei. tem isso. Eu sou muito feliz com tudo que eu conquistei, assim. Eu respondi a mesma coisa. Aí ele falou pra mim assim, quando você estiver chegando nos 70, você vai pensar diferente. E aí você vai ver que você vai mudar de ideia. Eu brinco, né, que eu acho que a medicina, eu sou alucinado com a medicina, eu acho que tá evoluindo muito, vai chegar a cura, entendeu? Eu E aí a gente vai ficar pra eternidade, entendeu? Então hoje eu penso muito isso, assim. Brinca, a medicina só tá melhorando pra gente ficar pra eternidade, assim. É verdade. Aí eu penso muito em viver hoje, assim. Eu acho que eu chego numa idade que eu quero aproveitar a idade que eu tenho hoje, assim, né? Viver ela. E hoje eu gosto de pensar no futuro um pouco menos. Então você ama muito mais a Marcinha de hoje do que a Marcinha de 20. Com certeza. Eu também, sabia? Ai, se eu não tivesse meus filhos, você imagina? Eu também. Eu falo que hoje, assim, né, depois que a gente é mãe, a gente é outra pessoa. Eu hoje com meus 2 meninos, eu tô vendo assim, a Ana Vitória mudou para São Paulo, Luiz Felipe tá forma em medicina esse ano. Então, assim, eu falo, gente, como é que eu seria? Não seria. Que bom, né? Eu falo, eu também, eu olho assim, eu me olho hoje, eu tô com 38. E aí você fala assim, a Ana Paula de 20. A Ana Paula de 20, ela era linda, ela era inteligente, ela era trabalhadora, ela tinha os mesmos valores que eu tenho hoje, mas eu não voltaria a ter 20. Porque eu amo a Ana Paula de hoje, eu amo, assim, a minha maturidade, eu amo o que eu construí, eu amo a minha família, eu amo o meu trabalho. E que alegria, né? A gente poder ganhar idade e assim, e se olhar e falar assim, como eu sou feliz como eu sou hoje. Eu não trocaria nem a minha aparência, eu me acho mais bonita hoje, eu me amo, eu amo meus traços, eu me olho hoje, eu falo assim, eu me amo. E eu não me amava tanto com 20 anos. A gente tinha todos, né? A gente era Eu muito enxergava muito mais exigente com a gente. diferente, não sei explicar. Mas hoje eu me olho e eu falo assim, eu me amo, eu amo o que eu construí, sabe? Eu amo a Ana Paula que existe hoje. E isso pra mim, assim, é uma vitória. E eu acho que isso é muito dos valores que eu acho que veio lá no meu pai e da minha mãe, de como, né? Que a essência fica que a gente pode só melhorar. Verdade. Né? Os anos só vão melhorando. Ou seja, se deixasse a gente ficar com 20 anos, a gente não ia querer, a gente ia querer ficar hoje. Isso é uma vitória na vida. Hoje. Então agora vamos fazer um bate-bola? Qual foi o seu primeiro trabalho como influenciadora? Foi trabalhando para minha própria marca de moda praia.
E dali, quando eu comecei a me expor, começaram a aparecer muitas marcas, assim, em 6 meses eu tinha minha agenda lotada. E desde lá, Marcinha, eu nunca parei. E assim, eu tenho grandes clientes que me acompanham desde aquela época. Eu tenho pessoas muito fiéis ao meu lado. Assim, eu falo que hoje eu tenho o privilégio de estar ao lado das marcas que eu amo e que eu acredito. E isso pra mim, assim, é fruto de uma construção, sabe? De 10 anos de carreira. Teve um momento de virada que mudou o rumo da sua vida? Algo que... Não, parou? Não, na minha vida, num contexto geral, com certeza foi o nascimento da Vicky. Assim, né? O nascimento dela mudou, assim, muito a minha forma de encarar a vida, de encarar o meu trabalho, de entender que tá tudo bem algumas coisas esperarem, né? Que existem, assim, a minha lista de prioridades, ela mudou completamente. Então, eu acho que uma coisa que mudou totalmente a minha vida, profissional, pessoal, tudo, foi o nascimento da Vicky, assim, que sempre foi o sonho da minha vida. E aí é isso, assim, eu acho que esse eu vejo como uma virada de chave na minha vida, assim, na minha vida como pessoa, assim, tudo, Ana Paula. A minha também, eu lembro direitinho, quando nasceu as minhas, o quanto eu fiquei mais prática. É. Eu era muito possessiva, muito centralizadora, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, e aí eu comecei a Isso eu ainda não perceber, escutava, eu falava, isso aqui eu ainda acho que... E olha, foi aprender que eu tinha que continuar com a empresa, mas eu tinha 2 filhos dentro de casa. Então, foi o momento que eu fiz uma virada, assim, eu comecei a entregar, eu comecei a pedir ajuda, que eu não pedia ajuda. Então, foi Ai, a Beta aprender a pedir ajuda. Eu Você sabe comecei que pior é que a minha filha é igualzinha. A minha filha é terrível, ela não aceita ajuda. Assim, sei lá, você vai colocar meia nela e ela fala, solta, não encosta em mim. Então, assim, ela não aceita ajuda. E aí, assim, todo mundo sempre falou a vida inteira, Ana Paula, você precisa aceitar ajuda. Seja, sei lá, gente, eu tô falando de ajuda pra tudo, assim, seja pra carregar uma mala ou pra resolver um grande problema dentro da minha empresa. Não, eu não aceito ajuda, eu gosto de fazer. Eu acho que eu tô melhorando isso nos últimos anos, mas eu tô conseguindo aprender um pouco, mas assim, eu não consigo. E aí ela nasceu uma cópia, né? E é muito difícil você ver a sua cópia vivendo, assim, né? Você olha e fala assim, nossa, eu já vi essa cena, então que a bichinha me puxou mesmo. Então, assim, mas eu acho que é isso. Uma meta minha é aprender a aceitar ajuda. Eu acho, mas o meu momento da minha gravidez foi muito um momento que, assim, eu tive que pedir ajuda, porque, assim, minha mãe adoeceu junto, né? Olha. Então, assim, eu tinha que cuidar da minha mãe, do meu filho nascendo, da minha gravidez, né? Então, foi uma hora que eu tive que aprender, assim, que eu precisava de Você ajuda. obrigou. Obrigou. E foi um aprendizado grande, assim, e eu comecei a ser um pouco mais prática. Mas claro que ainda continuo muito exigente, muito chata. Você é centralizadora. Não, muito. É duro, né? Mas aprendi um pouco, né? A gente aprende um pouco. Aprende. Essa eu vou ter que te perguntar. Qual é o sapato que te acompanha nos seus grandes momentos? É um escarpão, uma sandália? Ai, com certeza, é um Scarpa preto, com bico bem fino. Eu acho que a mulher sempre fica chique, sempre fica elegante. E assim, eu adoro salto alto, né? É. E eu sou alta. Aham. E ainda assim, eu gosto muito do salto alto, porque eu não sei explicar. Eu não uso o salto pra ficar mais alta. Eu uso o salto porque eu me sinto poderosa de salto, assim. Eu acho que na pandemia eu aprendi a usar mais rasteirinhas, chinelinhos e tal, e eu me sinto linda também. Hoje eu uso muito. Mas eu me sinto muito poderosa de salto alto. Não, é uma elegância, uma postura, né? Traz uma postura. Eu acho que o salto traz uma postura. Eu não sei, eu me sinto muito bem, sabe, no salto, assim, acho Você que anda linda, né? eu cresço, eu não sei explicar, não é uma coisa só estética, mas é uma coisa que eu me sinto mais poderosa. Isso fica mesmo, né? Então, um Scarpa preto, bem alto, daquele que o pé fica bem viradinho, é esse que me acompanha. Deveria ser as rasteirinhas, a sapatilha, mas é o salto alto. E olha, eu vou te falar, traz poder mesmo. É tão interessante, assim, eu vejo quando a Ana Vitória agora sai, né? Depois que a gente tem filha, assim, a gente fica olhando. Primeira vez que ela saiu de salto, assim, a gente fica tão diferente que a gente vê assim, olha, a nossa filha cresceu. Sabe E quem eu tá doida por um sapato de salto? Minha filha. Ela acordou, eu tava em Paris, né? E aí ela pediu pra mim, eu falei, filha, o que você quer que a mamãe traz de presente? Eu quero uma sandália de salto. E aí eu falei, porque há um tempo atrás eu comprei uma sandalinha que tinha um saltinho, assim, eu acho que era meio uma sandalinha de fantasia, sabe? Tipo de Cinderela, que tinha um saltinho. E aí não serve mais, e ela fica desesperada, eu quero uma sandália de salto, mamãe, de salto, mamãe. Eu falo, não é possível, gente. Aí eu fui pra Paris e eu não achei. Também assim, não é que eu também procurei muito, porque eu não faço questão que ela use salto. Mas ela acordou, a gente, né, acordou agora, ontem, de ontem dela, mamãe,
você encontrou o salto? Você acredita? Eu falei, filho, então dessa vez eu não achei, mas a mamãe vai continuar procurando seu salto. Olha, eu acho que já me deu uma incumbência, tá? Eu acho que eu vou dar um jeito de fazer Você vai esse dar um salto. jeito de Eu acho que eu vou fazer esse salto, entendeu? Porque ela é uma grande merecedora. Um brilho, é o que ela gosta. Gosta. Pode deixar Bem comigo. perua. Hã? Bem perua. Olha quanta semelhança, né? Meu marido brinca assim, meu marido mordido. Eu tava assim, Dorinha 1. Não, Dorinha 1 é Dorinha 1 e minha mãe. Aí depois assim, Dorinha 2. E ele disse assim, na Vitória, agora você Dorinha 3. E é muito da gente parecer. Tem jeito, né? Tem algum ensinamento que você recebeu da sua mãe e que faz questão de passar para a Vicky? A minha mãe, ela sempre me ensinou que a gente nunca deve depender de outra pessoa e que a gente sempre tem que correr atrás dos nossos sonhos. Se a gente tem vontade de fazer alguma coisa na vida, a gente não pode esperar que o outro vai fazer pela gente, a gente tem que fazer. E eu acho que é isso que eu quero ensinar a Vicky, sabe? Assim, não depender de alguém. E quando eu falo depender, gente, não é depender financeiramente, não é depender, não depender assim, de a gente ser completo, sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa completa, então eu não dependo da aprovação de ninguém, eu não dependo de que alguém faça alguma coisa pra mim. Eu vou lá e faço, né? Isso que eu tava falando até agora, que eu vou começar a aceitar ajuda, né? Tá, mas assim, eu vou criando minha filha assim, mas assim, eu acho que é isso, é correr atrás do que eu quero sem esperar que os outros vão fazer por mim. Eu vou lá e faço. Eu acho que essa independência na vida da gente. Tudo, Marcinha, e assim, é isso. E quando eu falo de a gente ser independente, tem muita gente que leva só pro lado financeiro. E não é isso, gente, não é. É você ser independente como pessoa, de saber que você sim pode conquistar os seus sonhos, de que você pode chegar onde você quer e você não precisa que sempre tenha alguém te empurrando ou depender de alguém, assim, nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a ser livre. E pra gente, como mãe, é muito difícil isso. Porque quando a gente ensina isso pros nossos filhos, a gente dá asas pra eles. E aí eles voam. E a gente fica sem. Mas, assim, eu acho que quanto mais longe eles vão, mais rápido eles voltam também. Porque eles se sentem livres e a liberdade é maravilhosa, assim. Então, é isso que eu ensino pra Vicky. Que ela pode ser o que ela quiser e fazer o que ela quiser por ela mesma. Ela é capaz. Hoje eu, mãe de um de 23 e uma de 19, eu nunca imaginei que a Ana Vitória fosse ter asas de morar em São Paulo, né? Então esse ano eu vou ficar com bem vazio. Ana Vitória aqui em São Paulo, Luiz Felipe vai ficar 4 meses fora. Né? Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que estão levando a gente junto, né? E assim, eu acho que vai a família, vai a essência, e eu acho que a gente precisa dar coragem também, né? Não é fácil, mas eu acho que ter coragem, né, para enfrentar, e a vida não é fácil. Né? Que a gente, como mãe, quer que os filhos fiquem dentro do ninho. Nossa, sério. Aí eu falo pra Vicky assim, filhinha, fala pra mamãe que você nunca vai casar. Fala pra mamãe que quando você casar, a mamãe vai poder dormir lá na sua casa. Aí a gente dá risada. E você sabe que ela já fala que, não, mamãe, na minha casa não. Só se você for na minha casa pra trocar a fralda da minha bebê. Ela fala brinca, ela fala umas brincadeiras. Mas assim, é difícil, né, a gente desapegar. E pensar que eles vão pro mundo, né? Assim, mas quando chega, a gente vê assim, a alegria deles. E eu vou te falar, eu acho que quanto mais eu, né, mais junto a gente ficava com os meninos, assim, eu acho que mais me deu segurança de saber que eles estavam prontos para sair também. Né? E de que, assim, eles sempre vão voltar. Porque, querendo ou não, você é o porto seguro deles, pra sempre, né? E eu acho que esse é o desafio. Nós termos o porto seguro, mas dar asas. Com certeza. Então, assim, é um desafio. Mamãe é muito engraçada, né? Mamãe falava assim, ó, pra nora, a gente tem que tratar assim, ó. Quando a gente tem nora, a gente tem que tratar assim. Porque a nora, ela leva o filho mais pra casa, né? Então, a gente morria de rir. E aí eu falo hoje com a minha nora assim, ó, Giovana, eu vou tratar você assim, ó. Porque eu quero ser muito perto. Não, tem uma amiga minha que ela fala assim, olha, a minha nora, eu vou fazer tudo, como se fosse a minha filha. Então, assim, tudo que ela quiser, eu vou dar. Tudo que ela quiser, eu vou fazer. Porque, assim, eu quero que a minha nora venha pra minha casa. Eu falei assim, ó, é bom já eu saber pra que a Vicky nunca seja sua nora. Porque eu não quero, porque eu quero fazer o mesmo com o meu jeito. Assim, sogra inteligente é sogra que trata bem, aproxima aquilo lá. Porque é isso, né? E aí eu tô fazendo desse jeito. Falei, olha, tô cuidando porque eu quero meus meninos muito próximos. Quem for meus genros, eu já vou avisar. Vai ser tratado igual um príncipe, porque eu quero que faça tudo na minha casa. Eu também. Não vai ter espaço pra outra sogra, não. Agora, olhando para o futuro, como você se enxerga nos próximos anos? Eu acho que... Eu acho que eu me enxergo cuidando ainda mais da minha família. Falo que isso, assim, é a coisa que eu mais tenho vontade. Eu quero cada vez poder ter mais tempo para estar com as pessoas que eu amo.
eu acho que o meu trabalho hoje, ele demanda muito do meu tempo, assim como todo mundo que tá num auge de carreira, que tá crescendo. Eu quero me sentir menos culpada, quero ter mais tempo para estar com as pessoas que eu amo, apesar de que, assim, eu tenho muito tempo, mas eu quero ter ainda mais. Então, eu acho que talvez eu sonho em ter a agenda um pouco mais vazia, de poder escolher algumas coisas a mais, isso é um grande desafio. E eu me enxergo assim. Engraçado que quando eu penso no meu futuro, eu penso sempre na minha família. Eu penso até menos. Eu sou uma pessoa que trabalha muito, mas eu penso muito assim. Eu quero estar ao lado do meu marido, que eu sei que ele cada vez vai precisar mais de mim. Eu quero estar ao lado da minha filha, que eu sei que ela também sempre vai precisar de mim. Eu quero cuidar dos meus pais. Eu trabalho para isso. Então, assim, eu me vejo sendo o porto seguro de quem eu amo, cada vez mais. E eu acho que eu trabalho muito hoje para um dia ser essa pessoa. O porto seguro em todos os sentidos, sabe? De poder ajudar financeiramente, de poder estar como pessoa, como braço, como amiga, como filha, como tudo, assim. Então, eu acho que eu vou, talvez, trabalhar menos, por isso que eu trabalho muito hoje, mas estar ainda mais presente perto de quem eu amo, assim. Eu acho que dar presença para quem eu amo cada vez mais. E cada vez mais eu também fico pensando muito nisso, assim. Quando eu me dei os sábados e domingos, foi tão importante para mim, sabe? Assim, foi uma coisa que eu fiz, assim. Eu trabalhava de segunda a segunda, e aí chegou um ponto que eu falei, não, eu vou me dar meus sábados e domingos. E assim, os sábados e domingos, assim, é da minha família E cozinhar. muda, né? Muda a vida. Muda a vida, assim. E é a hora que a gente tem as conversas melhores, que a gente senta na mesa todo mundo e conversa, que eu não almoço com eles. Então, eu me dei meu sábado e domingo para a minha família. Isso é muito bom. O meu marido, ele fala que um homem, uma pessoa poderosa é aquela que tem a agenda vazia. E não ao contrário. Porque quando você tem a agenda vazia, você pode escolher o que você vai fazer. É óbvio que isso não é uma realidade numa época da nossa vida, né? Que a gente precisa correr atrás, precisa fazer acontecer. Se você quer fazer dar certo, você vai ter que trabalhar. Não tem milagre. Não tem Trabalho. Não tem como fazer sucesso sem trabalhar muito. Isso não existe. Nunca vi isso acontecer na minha vida. Pode ser pode existir por uma sorte, por alguma coisa, mas é um sucesso curto. Para você ter constância no seu crescimento, você tem que trabalhar muito. E aí você às vezes tem que abrir mão de algumas coisas que talvez eu falo que no futuro eu não quero mais abrir. E a gente caminha para isso. Então, Ana Paula, quero te agradecer muito esse carinho, como você carrega a minha marca. Eu fico muito feliz, assim, de ver o compromisso de você carregar minha marca, como você entrega o trabalho. A gente fica muito feliz, assim, e a gente tem um resultado incrível com isso. A gente vê as consumidoras sempre perguntando, sempre correndo atrás, querendo saber. Nossa, aquele da Ana Paula. E olha, e é um trabalho muito profissional, que a gente ama fazer, e estou, assim, muito grata de você ter aceitado o nosso convite para sair da caixa com a Luísa. Eu fico muito feliz, porque sabe que eu falo que a gente não trabalha para uma marca, a gente constrói uma história lá da marca. E eu acho que isso é o mais legal, assim, a gente ter esse nosso caminho, né? A gente fazendo campanhas de Dia das Mães, a gente começou antes da Vicky, então assim, a gente construindo toda a nossa história junto, são vários capítulos, cada um com a sua importância, e a Luísa Barcelos sempre estando comigo nos meus momentos mais importantes. É tudo muito genuíno, é tudo muito verdadeiro, então eu acho que a gente passa juntas essa conexão para as pessoas. E eu acho que é isso que as consumidoras tanto gostam, né? E todo mundo ama. Então, assim, eu fico muito feliz de você me escolher também para estar ao lado de vocês, porque eu sei que vocês escolhem a dedo as pessoas e que vocês têm valores muito parecidos com os meus. E isso para mim também, gente, assim, ó, eu falo que eu não estou ao lado de alguém que eu não concordo com os valores, com as opiniões, que não tem os mesmos pilares na vida, e vocês têm os mesmos pilares que os meus. Então, muito obrigada. Nossa, que pelo agradeço convite muito. de estar estreando aqui com vocês. Olha que legal, você Vocês está são muito estreando o queridos. nosso programa, que vai ser muito legal. A gente quer contar cada dia mais, mostrar pessoas incríveis, maravilhosas, né? Um outro lado, além E da que a moda. gente continue tendo um longo caminho juntas. Vai ter muito para frente ainda, muitas campanhas, muito trabalho, muita influência, muita inspiração para as mulheres, né? Obrigada, gente.